Dependendo da Bíblia que você for ler, que vai dar a mesma, esvaziar ou aniquilar a sua forma divina e tomando forma de homem, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz, ela era uma morte dolorosa, porque o homem ia morrendo aos poucos na cruz por aquilo que tinha feito, por aquilo que tinha praticado. Bem, na verdade, que não foi os romanos que criou a crucificação, foi a Grécia, mas os romanos adotou para ele. E naquela época, o império que imperava em Israel era os romanos, porque a Bíblia diz que Deus haveria tirado da terra o Espírito e não tinha mais homens que profetizavam acerca da salvação, do arrependimento, por 430 anos. E Jesus veio e começou a passar por tudo que nós passamos, porque até então o pecado do homem era perdoado por sangue de animal, por sangue de bode, por sangue de aves. Mas isso Satanás não estava contente, porque todas as vezes que o homem derramava um sangue de um animal para receber perdão dos seus pecados, Satanás dizia assim: eu quero mais, eu quero mais, porque o sangue a qual recebemos não é o sangue do homem, é o sangue de um animal, que não tem nada a ver com o pecado do homem. Jesus Cristo vem, toma sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, coloca sobre os seus ombros o nosso pecado. E Satanás tenta de todas as formas, de todas as maneiras, para ver se ele peca, se ele cai como os outros antepassados que Deus tinha enviado à terra a cumprir a missão. E Jesus sempre, ele tinha uma palavra, porque Satanás usava a própria Bíblia, a própria palavra de Deus para afrontar. Só que Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus usava também a mesma palavra para se defender. A Bíblia diz que quando Jesus recebe o batismo e vai para o deserto para ser tentado, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia nos diz que ele sentiu fome. E Satanás aproxima dele, já tentando frustrar os planos de Deus de salvar o homem, vira para Jesus Cristo e diz: você não diz que é o Filho de Deus? Mande que essa pedra se transforme em pão. E Jesus, conhecendo que não deveria obedecer outra voz senão a voz de Deus, ele responde: mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. A primeira derrota que Satanás ficou ali, ele começou já a ver que não era fácil dominar Jesus. Então a Bíblia nos diz que ele leva Jesus ao pináculo mais alto e coloca Jesus lá em cima e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque na palavra de Deus está escrito que aos seus anjos dar ordem ao seu respeito e não acontecerá dano nenhum. Mais uma vez Jesus usa a mesma palavra, porque ele sabia que aquela palavra não era a palavra de Deus. E ele diz: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, não coloque a ele à prova, porque Deus não pode ser tentado e nem provado. A Bíblia nos diz novamente que Satanás transporta
Jesus para um lugar e mostra todos os reinos, toda a riqueza, todo o tesouro que há na face da terra, e diz para Jesus: se vós prostardes e me adorardes, eu darei todo este tesouro para você. Jesus mais uma vez usa a palavra e diz: também está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e servirás somente a Ele. Vai-te, Satanás. Então a Bíblia nos diz que ali Satanás desaparece e aparece o anjo de Deus e serve a Jesus com pão e água, matando a fome de Jesus. Daí para frente começa uma jornada, porque sendo que Satanás agora não pode com Cristo, ele usa as pessoas para ferir, porque Jesus Cristo veio para morrer pelo homem, Jesus Cristo veio para morrer pelo ser humano. Então ele começa a usar o ser humano contra Jesus. E Jesus continua firme e fiel, continua com um propósito de salvar a mim, de salvar a você. Porque se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse dado bravo ali na cruz, aleluia, não teria acontecido o milagre, não teria acontecido igreja, não existia a palavra, e eu e você não estaria mais nessa face da terra. A Bíblia nos diz: se Jesus não fosse fiel com o seu propósito, se Jesus não fosse fiel a Deus, em tudo que Deus colocou em tuas mãos, em toda a autoridade, em todo o domínio, em toda a vitória, eu e você não estaríamos aqui. Mas se nós ainda estamos aqui, é porque Ele prova que nos amou. Antes que nós amássemos Ele, Ele nos amou. Antes de nós conhecer Ele, Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos comprou com preço de sangue. Ele nos comprou com preço de morte, de morte de cruz. Ele nos deu a oportunidade e Ele está nos dando a oportunidade para eu e você reconhecê-la, que Ele é Deus e que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele está nos dando a oportunidade de reconciliarmos com o Senhor.